Olá! Mais uma vez estou com a Sara Bretones, nossa economista, para trazer um panorama do mês de julho. Sara, vamos começar falando sobre como foi o mês nos mercados globais. Claro, Mari, vamos lá. Bom, a gente teve no último mês um cenário mais favorável para o ciclo de corte de juros no mundo. Vou explicar. Nos Estados Unidos, o resultado da inflação de junho foi menor do que esperado, reforçando essa tendência de desaceleração que a gente vê nos últimos meses. Vamos colocar números. A média em 3 meses dos núcleos de inflação, aquela medida que a gente gosta de olhar, já em termos anualizados, passou de 4,8% em março para 2,3% em junho. E outros indicadores como reajustes salariais, índices de pressão de custos de empresas também mostraram números compatíveis com esse processo de desinflação gradual. Da mesma forma, a gente viu sinais mais claros de desaceleração da atividade econômica, especialmente no mercado de trabalho. Para colocar números, a criação de vagas medida pela pesquisa do Payroll se reduziu e a taxa de desemprego atingiu 4,3%. Lembrando que no primeiro semestre do ano passado ela estava em 3,5%. Com isso, o Fed sinalizou que está mais próximo de começar a reduzir juros. Bom, com isso a gente revisou aqui na Bradesco Asset a nossa expectativa para o início de cortes do Fed na reunião de setembro. De um lado, os membros do Banco Central americano querem monitorar a economia para definir o ritmo de reduções, mas de outro eles não querem ficar atrás da curva, né? Então eles devem caminhar rapidamente para um nível neutro de taxa de juros. A gente está esperando um primeiro corte de 50 pontos na reunião de setembro e novas reduções sequenciais. Bom, mas ao contrário do que a gente poderia esperar, Mari, essa antecipação da expectativa para o início de corte nos Estados Unidos não provocou enfraquecimento do dólar em relação às principais moedas em julho. Bom, de um lado a gente teve corte de juros na área do euro na Inglaterra também, que explica parte da ausência de reações dessas moedas, e de outro lado a gente teve fatores específicos em outros países, né, como a volatilidade após as eleições mexicanas em junho e a deterioração das perspectivas fiscais no Brasil. Mas a gente quer apontar 2 outros fatores que parecem ter pesado contra as moedas de emergentes. De um lado, a queda de preços de commodities e de outro, a frustração com as medidas de estímulo na China nesse mês de julho. Ô Sara, e sobre esse último ponto, a desvalorização da taxa de câmbio foi um grande foco de atenção em julho. Conta um pouco pra gente sobre esse movimento recente. Excelente, Mari. Bom, para dar números para quem está assistindo a gente teve a taxa de câmbio batendo 5,70 há algumas semanas, recuando para 5,40 no início de julho e ultrapassando esse pico anterior recentemente, atingindo 5,80 na última semana. As causas desse movimento vão combinar fatores globais e domésticos. Dentre os globais, a gente destaca a perspectiva de desaceleração da atividade global e a queda dos preços de commodities. Agora, boa parte desse movimento bem volátil do real pareceu ser resultado de fatores domésticos relacionados à incerteza sobre a política econômica. Entre eles, se destaca o aumento das preocupações no campo fiscal, em especial o alcance da meta de primário nesse ano e no próximo e o respeito ao limite de despesas. A gente avalia que há espaço para a reversão parcial desse movimento de depreciação atual. Nesse sentido, a queda de juros dos Estados Unidos vai ser favorável para as moedas de emergentes. E como esse movimento do câmbio afeta a política monetária aqui no Brasil? Essa é uma ótima pergunta, Mari. Bom, a gente teve essa depreciação da taxa de câmbio acarretando em uma piora dessas condições para a política monetária, né? O Banco Central segue indicando na comunicação que a manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano é suficiente para promover gradual convergência da inflação rumo à meta, mas a gente tem um claro aumento dos riscos. Nas nossas simulações, um patamar de câmbio superior a 5,80 poderia levar o Copom a discutir uma elevação da taxa de juros nas próximas reuniões. Mas a gente lembra que a taxa de câmbio não deve ser vista como fator isolado ou determinante para a política monetária. Agora, o contexto todo é desfavorável nesse sentido, né? A gente tem a economia ainda aquecida, como mostram indicadores de mercado de trabalho, a política fiscal é expansionista e as expectativas de inflação estão acima da meta. Mas o lado favorável, a gente deve destacar que a queda de preços internacionais de commodities contribui para atenuar essa pressão sobre a taxa de câmbio. Então, a gente vai ter o Banco Central precisando de algum alívio das condições atuais e da contribuição da política fiscal também para manter essa Selic estável em 10,5%, como é a nossa projeção. Bom, Sara, tivemos um cenário externo mais favorável e o local ainda desafiador. Em julho, os ativos de renda fixa, apesar da volatilidade, obtiveram um bom desempenho. Destaque para os papéis atrelados à inflação intermediária e longa, como o IMAB e o IMAB5+. Olhando para a indústria de crédito privado, continuamos a observar os fundos captando em volumes significativos. De certa forma, isso auxilia a continuação dos fechamentos dos spreads dos ativos de crédito, o que beneficia os resultados dos fundos. Por outro lado, a maioria das bolsas fecharam o mês positivas,
à medida que o início do corte de juros nos Estados Unidos se aproxima. O índice S&P 500 registrou alta de 1,13%. E no Brasil, também encerramos com resultado positivo. A alta foi de 3,02% no mês, reduzindo a perda acumulada no ano. Na parte de renda variável, olhamos a estratégia com grande oportunidade no médio prazo, porém com um cenário volátil no curto prazo. Sara, mais uma vez, muito obrigada pelas explicações. Eu que agradeço, Mari. E até a próxima, pessoal. Tchau!